Vídeo de hoje do canal do Nicola vai responder sobre Marcelo Groi, goleiro que é pretendido por São Paulo e Grêmio. Bora te atualizar também sobre o Palmeiras, que pode bater um recorde super interessante. Em relação ao Corinthians, medo de torcedores em relação ao preço dos ingressos para a final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Por falar no rubro-negro, preciso te atualizar sobre essa história de João Gomes sendo vendido ao Liverpool por mais de 300 milhões de reais. Para completar, tem alguma chance de a final da Libertadores deixar Guayaquil? Vou falar ainda sobre a festa do Cruzeiro, os riscos do Vasco e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima sexta-feira para todos vocês e sem perder tempo, bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Smash, casa de apostas esportivas que tem nada mais nada menos do que Ronaldinho Gaúcho como embaixador. E nessa sexta-feira separei jogos internacionais para você apostar. Que tal Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, o clássico alemão? Vitória do Bayern de Munique pagando R$ 1,39. No sábado logo cedo tem Arsenal e Tottenham, clássico inglês, com empate pagando R$ 3,75. No mesmo sábado ainda tem Crystal Palace e Chelsea, mais um jogo entre times de Londres. Vitória do Chelsea fora de casa pagando R$ 1,87. Para apostar nesses e em vários outros jogos na Smash é super simples, só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo. Aproveite todas as cotações, os bônus e tudo mais da casa de apostas que tem Ronaldinho Gaúcho como embaixador. Você também pode apontar seu telefone celular para o QR Code que eu estou mostrando na tela para fazer seu cadastro. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a final da Sul-Americana. São Paulo e Independiente Del Valle se enfrentam nesse sábado e o estádio estará vazio. Depois de muita relutância, a Conmebol deixou vazar que apenas 8 mil ingressos foram vendidos até esse momento. Se tivermos 20 mil pessoas no estádio, já vai ser um enorme feito, levando em consideração que o Mário Kempes em Córdoba, na Argentina, comporta 57 mil pessoas. O desespero da Conmebol é tão grande que ingressos estavam sendo distribuídos, sorteados e entregues como prêmio numa festa promovida pela Sul-Americana em Córdoba na última noite. Bora falar também sobre o Palmeiras. Marcelo Lomba, que foi titular na última vitória do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, revelou que já tem uma proposta do Verdão para prorrogação do atual contrato que se encerra em dezembro. Lomba nem teve muitas chances ao longo do ano, o Everton é titular absoluto, mas toda vez que jogou deixou boa impressão. Sou absolutamente favorável à renovação do contrato do goleiro. Quero contar ainda que o Comitê de Gestão do Santos já aprovou a compra de Zanocelo, volante que é titular do Peixe e pertence à Ferroviária. O grande problema é que o presidente Andrés Rueda ainda não conseguiu chegar a um acordo financeiro com os representantes do atleta, no caso Juliano Bertolucci e companhia. Fechando o giro de notícias, queria destacar a situação do Vasco. Cruz Maltino só empatou com Londrina na noite desta quinta-feira em São Januário, absolutamente lotado. Vasco aos 13 minutos abriu o placar numa falha incrível do goleiro do Londrina, o Andrei fez 1-0, só que em meio a erros individuais e uma atuação técnica abaixo do esperado, Vasco permitiu o gol do empate do Londrina aos 40 minutos do primeiro tempo. O gol foi marcado pelo Caprini. Segundo tempo igual de chances para os dois lados, o Vasco deixou a oportunidade de abrir uma vantagem importante para os times que tentam tirá-lo do G4. O Vasco segue no quarto lugar, nesse momento com 49 pontos. O Londrina tem 46 e o Sport também tem 46, é mais um time a 3 pontos do Cruz Maltino. E para piorar, o Ituano ainda joga nessa rodada, se vencer o CRB, vai a 47 pontos e ficar apenas 2 do Cruz Maltino. Bora falar sobre o Cruzeiro, que diante de alguns milhares de torcedores festejou na última noite na Praça 7, em Belo Horizonte, o acesso à primeira divisão. Festa que contou com a presença dos jogadores do técnico Paulo Pesolano e só terminou quase 4 horas depois de começar, já no início da madrugada dessa sexta-feira. Comemoração que serviu para ratificar um momento bem bacana do Cruzeiro, depois de 2 temporadas em que ele nem ficou no G4 da segunda divisão. O Cruzeiro lidera de ponta a ponta o Campeonato Brasileiro da segunda divisão e deve garantir o título muito em breve. Pode ser nessa sexta, desde que Grêmio e Bahia percam. Se não rolar, pode ser na próxima semana, quando o Cruzeiro recebe o Ituano em casa. Se vencer o time de Itu, assegura matematicamente o título a 5 rodadas do fim. Ainda sobre a festa dessa quinta-feira, ela teve trio elétrico, presença de DJs, além da banda Psirico.
e muita badalação para os torcedores e jogadores do Cruzeiro que só voltam aos treinos no sábado, folga geral nessa sexta. Torcedores de Flamengo e Atlético Paranaense foram surpreendidos com uma informação na noite dessa quinta. A jornalista Isabelle Costa cravou que a Conmebol anunciaria em algumas horas a mudança do palco da final da Libertadores. O jogo está marcado para Guayaquil, no Equador. Vários problemas aconteceram na cidade equatoriana nos últimos dias e a Conmebol estaria decidindo entre trocar essa partida para Córdoba, na Argentina, ou Montevidéu, no Uruguai. Antes de gravar o vídeo, conversei com as três partes envolvidas, com a Conmebol, com o Flamengo e com o Atlético Paranaense. Conmebol e Flamengo desmentiram a informação, já o Atlético foi categórico. Dá uma olhada na frase que eu ouvi de um dirigente do Furacão, abre aspas. Esse boato é irresponsável, não tem a menor chance de a final sair de Guayaquil, inclusive os ingressos já estão à venda, fecha aspas. Essa pessoa pediu para não ser identificada, mas disse que qualquer tipo de informação a esse respeito só atrapalha, até porque causa insegurança nos torcedores que estão planejando ir para Guayaquil. Já é uma viagem cara, super difícil, com poucos leitos, passagens aéreas extremamente altas. Você vai gastar entre 15 e 20 mil reais se for passagem aérea, com hospedagem e ficar alguns dias por lá. Enfim, tudo isso joga contra, mas apesar dos pesares, mais uma final só de brasileiros na Libertadores está confirmada para o Equador. Agora falar sobre o Palmeiras, que corre atrás de mais um recorde nesse campeonato brasileiro, que o Verdão será campeão. Agora é só uma questão de tempo, 94% de chances, de acordo com os matemáticos. Só que o Palmeiras ainda pode terminar a atual edição do Campeonato Brasileiro com um recorde. Se ele vencer todos os jogos daqui até o fim da temporada, se iguala ao Flamengo, que é dono da melhor campanha na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, com 20 clubes. O time de Jorge Jesus, em 2019, terminou a competição com 90 pontos. Nesse momento, o Palmeiras tem 60 e disputa mais 30 pontos nas 10 rodadas finais. É difícil? Muito. Imaginar que o Palmeiras assegure 100% de aproveitamento em 10 rodadas, levando em consideração que em algumas delas já estaria como campeão. Mas é uma das metas que o Palmeiras busca. Se não der para se igualar ao time de Jorge Jesus, dá para o Palmeiras pensar, por exemplo, em superar as duas recentes campanhas de título do próprio Verdão. Em 2016 com o Cuca e em 2018 com o Felipão, o Verdão bateu 80 pontos, que transformam aquele Palmeiras no quarto time com melhor campanha. Vou falar a ordem para vocês, aí vocês já vão estabelecendo esse ranking. Primeiro lugar do Flamengo do JJ, 2019, 90 pontos. Segundo lugar do Atlético da temporada passada, de Cuca, 84 pontos conquistados. Terceira melhor campanha do Campeonato Brasileiro com esse formato e 20 times foi feita pelo Corinthians de 2015, 81 pontos. Outra campanha que pode ser ultrapassada por esse atual Palmeiras. Na quarta colocação, além daquelas duas campanhas de título do Verdão, tem também o Cruzeiro de 2014, todos com 80 pontos. Palmeiras, com mais 5 jogos, bate 75 pontos. Vai de 60 para 75. Por que eu estou citando esses 75? Porque nunca na história do atual Campeonato Brasileiro alguém com 75 pontos deixou de se sagrar campeão. Bora com notícia extremamente importante que vem da Inglaterra, mais especificamente do jornal The Guardian, um dos mais respeitados por lá. A informação dá conta de que clubes ingleses e seus donos estão de olho em compras de times por aqui. Primeiro deles, o Manchester City, que pertence ao City Football Group, já adquiriu o Bahia, mas tem mais clube de olho em times nacionais. De acordo com a publicação, Chelsea, Arsenal e Liverpool monitoram, estudam, cogitam e planejam a aquisição de times brasileiros. Alguns desses times já foram até citados pela nossa imprensa. O caso do Liverpool, por exemplo, ele é gerido pela Fenway Sports Group, uma empresa americana que conversa com o Atlético Mineiro. Em relação ao Chelsea, eu já havia contado para vocês algumas semanas atrás que o dono do Chelsea, o Todd Boehly, chegou a cogitar a compra de todas as categorias de base do Peixe. Não houve negociação, o Chelsea tentou estabelecer uma relação um pouco mais próxima com o Andrés Ueda, mas o presidente santista é radicalmente contrário à SAF para o Peixe. E de acordo com o Guardian, o Arsenal é outro interessado, embora de acordo com o Guardian, a intenção do Arsenal seja de adquirir um clube brasileiro a médio prazo, não tão breve. O que eu posso contar para vocês a partir de todas essas informações é de que o futebol brasileiro terá parceiros extremamente importantes, se tornará o futebol bem mais caro, competitivo e também profissional. Quem ganha somos todos nós.
Hora de novidades sobre Marcelo Groi, goleiro que até 2018 defendia o Grêmio e desde então faz sucesso com a camisa do Al Ittihad. Ele é pretendido, já contei para vocês, por São Paulo e Grêmio. Atleta cujo vínculo no Al Ittihad da Arábia Saudita se encerra em junho do ano que vem, só que o Al Ittihad tem atrasado salários, o que vai permitir ao Groi, caso queira, levar sua situação à FIFA pedindo a rescisão do contrato na virada do ano. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa próxima ao Groi para saber como é que andam as coisas por lá. O Al Ittihad voltou a fazer pagamentos dos salários, mas ainda não conseguiu diminuir o período de 3 meses de inadimplência, e são esses 3 meses que permitem a qualquer atleta tentar na justiça a rescisão do contrato de forma unilateral. Ou seja, o São Paulo e o Grêmio ainda têm essa expectativa de na virada do ano poder contar com o Groi. A grande novidade dessa história é que nos últimos dias o Al Ittihad procurou os representantes do Groi, sugerindo uma extensão do contrato. Groi, que completa em janeiro 36 anos, se renovar por mais 1 ou 2 anos, passa a ser carta fora do baralho nos times brasileiros. Prometo ficar de olho nessa história para saber se ele renova por lá, entra na justiça para tentar virar jogador de um time nacional já em janeiro, ou se aguarda pelo fim do contrato e vem ao Brasil livre no mercado a partir de julho de 2023. Quero falar agora sobre João Gomes e esse papo de que ele está de mudança para o Liverpool a pedido de Jürgen Klopp em negócio de até 318 milhões de reais. Tem um monte de torcedor rubro-negro fazendo figa para que essa negociação se confirme, mas não é bem por aí. Na Inglaterra surgiu essa notícia de que o Liverpool topa pagar o valor da multa rescisória, 60 milhões de euros ou 318 milhões de reais, para contratar o João Gomes na virada do ano. O Flamengo assegura que não existe nenhuma proposta pelo João e desconfia da informação. Não haveria necessidade de você começar a trabalhar a possibilidade da compra do atleta pagando o valor da multa rescisória. É natural que o Flamengo venda por cifras inferiores, ainda que as notícias que vêm do exterior dão conta de que ele também interessa ao Real Madrid, ao Torino, entre outros clubes de lá. João, formado nas categorias de base como primeiro volante, não tem um valor de mercado dos mais altos. Não haveria necessidade de o Liverpool já começar cacifando nos 60 milhões de euros da multa rescisória. Entre dirigentes do Flamengo, essa história é vista como uma grande cascata. Não que o Liverpool não tenha interesse. É natural que o Klopp queira o jogador, especialmente porque na última janela de transferências o Liverpool já havia tentado o Tchouaméni, que se mudou para o Real Madrid. Por falar no Real Madrid, a possibilidade de contratação do João Gomes seria exatamente para substituição do Casemiro, embora o Real já tenha contratado 2 atletas para essa função. Enquanto não existem propostas oficiais, o João Gomes vai ficando. Teve recentemente seu contrato renovado, saiu de 50 mil por mês de salário para 250 mil. A multa também foi estendida, com direito à extensão do contrato, entre outras coisas. Não dá para dizer que o João está de malas prontas, embora recentemente ele tenha participado de uma live em sua conta no Instagram, demonstrando muita vontade em jogar num gigante do futebol europeu para poder participar, entre outras coisas, da Liga dos Campeões. Bora fechar o vídeo para falar sobre ingressos para a final da Copa do Brasil e o desespero do torcedor corintiano com a possibilidade de ter de desembolsar R$ 400 para assistir a partida no Maracanã. Bora explicar essa história direito. Até agora não passa de um boato entre torcedores organizados do Timão que receberam essa informação. Antes é legal contar que já há uma definição sobre a carga de ingressos para os 2 jogos. Corinthians e Flamengo se enfrentam na Neoquímica Arena no dia 12 de outubro e no Maracanã no dia 19. No jogo na casa do Corinthians haverá a presença de 2.800 torcedores rubro-negros, carga total de 46 mil pessoas. Já na partida do Maracanã, o jogo da volta, serão 3.800 corintianos para uma carga total de 65 mil torcedores. Detalhe importante: os ingressos para o jogo no Maracanã já foram todos vendidos para torcedores do Flamengo. Restam apenas as entradas dos corintianos, além de camarotes e cativas. Já o Corinthians, apesar de jogar antes em casa no dia 12 de outubro, nem iniciou a comercialização e ainda nem deu detalhes a respeito de cifras e ingressos. De onde é que surgiu esse papo dos R$ 400 para torcedores do Corinthians? Esse seria o valor único para os corintianos que quisessem ir assistir ao jogo no Maracanã. Embora dirigentes do Corinthians e do Flamengo tenham passado os últimos dias debatendo sobre essa tese, dirigentes corintianos não aceitaram um custo extremamente alto para torcedores alvinegros. O Flamengo se defende dizendo que esse é o valor correspondente ao cobrado para torcedores do Flamengo.
O Fla cobraria de não sócios ingressos entre R$ 280 e R$ 2.500, embora quase toda a carga tenha se esgotado apenas com sócios torcedores. Já para o jogo na Neoquímica Arena, a gente deve ser comunicado nos próximos dias das definições alvinegras em relação à data do início da venda, como é que vai funcionar os valores. Não serão valores baixos, mas menores do que os praticados pelo Flamengo no Rio de Janeiro. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nesse vídeo. Eu espero que tenham curtido, deixem like, se inscrevam, aquela coisa toda. A gente se vê de tarde com mais um vídeo e tem programa do Nicola à noite. Abraço, tchau!